eu sou a professora Gabriela e vou lecionar a disciplina de História para o segundo ano do Colégio Emaús. Antes de começar, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais essa aula, nós te agradecemos por mais esse dia e eu te peço para que abençoe a vida de cada aluno neste momento. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos fazer a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem, pessoal. Lembrando de ficar bem atento a todos os comunicados da escola, porque essa semana nós vamos ter algumas coisas especiais. Combinado? Vamos começar corrigindo as atividades que eu deixei para vocês na última aula de História. Nós começamos a falar sobre a história da escola no mundo. E a primeira pergunta que eu deixei para vocês foi: por que os meninos gregos memorizavam poemas e aprendiam música? E a resposta é: para desenvolver o raciocínio. Os meninos gregos também praticavam ginástica, vocês se lembram? Mas a ginástica era para quê? Relacionado à guerra, para eles desenvolverem habilidades para a guerra. Já os poemas e a música era para desenvolver o raciocínio. Número 2. Observem a imagem abaixo para completar a frase. Então, deixei uma frase aí, faltando uma palavra e uma imagem. Durante a Idade Média, os religiosos ensinavam as crianças nobres. Então, ficou assim a nossa frase. Vocês se lembram que tinham os nobres e os camponeses. Os camponeses, eles não tinham direito, eles não tinham acesso a essa educação. Então, eles aprendiam com os pais o que os pais já sabiam ali sobre o campo, sobre plantar, colher e cuidar dos animais. Número 3. A transmissão oral de conhecimento valoriza a memória. Quais povos mencionados na aula de hoje, que foi a aula passada, ensinavam as crianças dessa maneira? E eram os povos, os orientais, os africanos e os indígenas. Número 4. Para você, qual é a importância de ir à escola? Então, esta é uma pergunta pessoal. Cada um fez a sua resposta do seu jeitinho. Coloquei aqui a minha resposta. Na escola, convivemos com outras pessoas, desenvolvemos valores, aprendemos a ser cidadãos e bons profissionais. Número 5. Por que o direito à educação é garantido por lei? Toda criança, deveria ter o direito aí de estar na escola. Por quê? Para que toda criança possa se desenvolver, exercer sua cidadania e se preparar para o trabalho no futuro. Então, hoje, eu pedi para vocês também fazerem uma entrevista com uma pessoa mais velha da sua família, contando como era a escola na época que esta pessoa estudava. Por quê? Porque hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a história das escolas no Brasil, no nosso país. Para entender essa história, nós precisamos de dividir a história do nosso país em 3 partes. Vamos entender melhor? Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, existiu uma história, que os indígenas viveram aqui nessas terras. Mas hoje nós vamos começar estudando a partir do momento que os portugueses chegam no Brasil, combinado? Esse momento nós chamamos de colônia. Por que colônia? Porque naquela época o Brasil era governado por outro país, por Portugal. Vocês lembram que eles exploravam a matéria-prima que tinha aqui? O pau-brasil, a cana-de-açúcar. Pois então, essa época nós falamos que o Brasil era uma colônia de Portugal. Quem governava aqui era o país de Portugal. Depois de um tempo, o Brasil passou a se chamar Império. Vocês estão vendo essa imagem que eu acabei de colocar aí? Temos aí a imagem de um imperador, de um monarca ou ainda de um rei. Isso mesmo, galera. O Brasil, ele era governado por um rei nessa época. E temos também
uma outra parte da história do Brasil, que é a que nós estamos vivendo até os dias de hoje, que é uma parte que se chama república. Hoje nós dizemos que o Brasil é uma república. E o que é uma república? É um lugar onde um presidente governa. E o presidente é aquele governante que foi escolhido pelas pessoas daquele país. Então nós vivemos aí numa república até hoje. Então nós vimos que o Brasil já foi uma colônia de Portugal. O Brasil já foi um império e o Brasil já foi também uma república. Muito bem. Para a gente não se esquecer de nenhuma dessas três partes, eu coloquei aqui um símbolo para cada uma. Lá na colônia nós precisamos lembrar o quê? Quem governava era Portugal. Então eu coloquei a bandeirinha aí de Portugal. No império, quem governava era um rei. Então eu coloquei a figura de uma coroa aí para nós não nos esquecermos. E na república, quem governava e governa até hoje, né? É o presidente. Então eu coloquei aí o símbolo do brasão do nosso país, que fica lá na faixa presidencial, a faixa do presidente. Você já viu? Então, esses três símbolos estão aí para a gente não se esquecer. Eu vou deixar eles em cima na telinha de cada slide, de acordo com a parte da história que eu estiver falando para vocês. A primeira parte, viu? Brasil, colônia, bandeirinha de Portugal. Com a chegada dos europeus, as crianças indígenas passaram a receber ensinamento dos jesuítas, que procuravam transmitir a religiosidade e o modo de vida dos europeus. Então nós sabemos que os indígenas, como nós conversamos na aula passada, eles tinham um modo de ensinar, de geração em geração, contando histórias. Mas quando os portugueses chegam aqui no Brasil, vieram com eles, os padres lá de Portugal. Esses padres se chamavam jesuítas e eles ensinavam a religião deles e o modo de vida que era bem diferente do modo de vida dos indígenas. Eles ensinavam em português ou em uma língua indígena geral. Por quê? Português foi a língua que eles trouxeram para nós, nos ensinaram aí o português. Só que o que acontecia? Antes dos portugueses chegarem, cada tribo indígena tinha sua própria língua. Era tudo diferente, um monte de línguas diferentes. Mas eles tinham uma língua geral para que as tribos se comunicassem entre si. Então, os portugueses, eles aprenderam, os padres jesuítas aprenderam essa língua indígena geral e começaram a ensinar nas duas línguas, porque assim os índios iam aprender, iam conseguir entender o que eles estavam falando e ao mesmo tempo iam aprender a língua portuguesa. Aí, pessoal, passamos aí da colônia, agora fomos para a coroinha. Brasil e Império, quem governava era um rei. E nessa época, pessoal, a escola ela começou a tomar uma forma um pouco mais parecida do que a gente vê hoje, tá bom? E surgiu uma escola que se chamava Escola das Primeiras Letras. Isso mesmo. E eles construíram várias escolas dessas aí pelo Brasil. E nessas escolas, a ideia dessas escolas é que todas as crianças estudassem, todos tivessem direito, O Império ia fazer escolas para que todas as crianças estudassem. Mas isso não deu muito certo. Por quê? Porque eram muitas crianças e as escolas não eram suficientes. Então, nessa época, muitas crianças ficaram sem ter acesso à escola, à educação. Então, pessoal, na Escola das Primeiras Letras, os alunos aprendiam a ler, escrever e fazer as 4 operações básicas. Então, era muito diferente, eles aprendiam isso, ler, escrever e fazer as 4 operações básicas, Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, era bem diferente do que nós temos hoje. Hoje vocês aprendem muitas coisas na escola, não é? Então, era bem diferente. Vou colocar agora mais 2 imagens aí da época dessas escolas, as escolas das primeiras letras. Observem as imagens. O que vocês podem notar? Haviam classes específicas para meninos ou meninas. Pessoal, naquela época, os governantes daquela época, eles acreditavam
que as meninas e os meninos tinham uma inteligência diferente. Eles acreditavam que os meninos eram mais inteligentes do que as meninas e por isso eles tinham mais matérias do que as meninas. Em matemática, por exemplo, eles aprendiam geometria, eles aprendiam mais coisas que as meninas. E o ensino das meninas era mais voltado para cuidar da casa, cuidar dos filhos. Mas nós sabemos hoje, pessoal, que isso é uma grande mentira. As meninas, elas são tão inteligentes quanto os meninos. Todos nós temos a capacidade de aprender tudo o que nós queremos. E para isso nós precisamos de quê? De nos esforçar, independente de ser menino ou de ser menina. E aí, pessoal, naquela época era bem diferente. Olha um exemplo aí de um móvel daquela época. É uma carteira escolar da época da escola das primeiras letras. Eu imagino que essa carteira deve ser bem pesada, bem mais pesada do que as que nós temos hoje nas nossas escolas. E naquela época era tudo muito diferente, até a própria relação com os alunos, entre professores e alunos. Naquela época acreditava-se que só o professor podia falar, que os alunos deveriam apenas escutar. Mas hoje nós sabemos que os alunos também têm muitas coisas interessantes para falar e que todos nós possuímos conhecimentos e podemos compartilhar. Os alunos aprendem com os professores, mas os professores também aprendem com os alunos. E isso é muito importante. E aí, pessoal, agora nós passamos para uma outra parte. Brasil, República, quem governa é o presidente. Muito bem. E aí, no Brasil, República, coloquei aí uma imagem de uma escola nesta época, pessoal. Como vocês podem ver, a sala de aula em si, ela não mudou muito das últimas fotos, porque essa mudança foi ocorrendo ao longo do tempo, né? Não foi de uma vez que as coisas aconteceram, que ficou como elas são hoje, né? As coisas foram mudando devagar. Então, nessa época, observem essa sala de aula. Vocês lembram que eu acabei de falar que eles acreditavam que os professores tinham conhecimento e que os alunos deveriam apenas ouvir? Pois então, nessa época, olha só aqui, ó, tinha até um lugar mais alto que o professor ficava. E os alunos ficavam num lugar mais baixo, por causa dessa crença que tinha de que apenas o professor podia falar, que apenas ele tinha conhecimento. Então, nós vemos aí que muitas coisas mudaram. Observem aí os móveis daquela época, as janelas lá atrás, as crianças. Olha a expressão das crianças. Bem interessante essa imagem. Aqui nós temos agora um folheto daquela época, dos móveis escolares. Olha só, grande fábrica de móveis de luxo e material escolar. Olha aí uma propaganda de carteiras escolares. E naquela época também, aí agora já até mais recente isso, tinham as escolas que se chamavam grupo escolar. Era uma escola simples, a maioria de madeira, com salas de aula, salas de professores, pátio e secretaria. Só para vocês terem uma noção de tempo, os meus pais, eles estudaram nesse tipo de escola. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os materiais antigos, materiais escolares antigos. Esse aí é bem interessante, é uma lousa. Naquela época, muitas pessoas não tinham condições para comprar caderno e lápis. Então, eles compravam essa lousa aí, que é de uma pedra que se chama ardósia. E aí, eles escreviam com o giz, os alunos escreviam com o giz. Esse lapisinho aqui é uma espécie de giz. E eles apagavam com esse objeto aqui, tá vendo? Então, não ficava nada anotado. Já pensou como era estudar para a prova sem ter as anotações? Isso mesmo, tinha que guardar tudo aqui na cabecinha. Então, pessoal, eles usavam isso aqui no lugar do caderno e do lápis. E eles tinham um problema, porque essa lousa aqui era muito frágil. E quando caía, ela quebrava muito facilmente. Aí tinha que comprar outra lousa, ou senão a pessoa ficava sem. Tinha também essa caneta aí de tinteiro, né? Era uma caneta que a tinta ficava em um potinho separado, né?
Eu imagino, né, que deveria fazer muita bagunça se não tivesse cuidado aí com essa caneta. Temos aí agora a imagem de uma bolsa naquela época, né, que os alunos usavam para carregar os seus livros. E temos também um ábaco. O ábaco é uma coisa que nós temos até aqui na escola, mas ele é bem diferente desse aí, ó. Esse aí é todo feito em madeira, é um objeto que nós usamos para nos ajudar a contar, principalmente quando nós estamos aprendendo sobre o sistema decimal, né? Então, está aí para vocês um ábaco antigo como era. Aqui já temos uma sala de aula bem mais recente, né? Mas que ainda tem algumas coisas que nós não temos hoje. Como, por exemplo, esse quadro aí verde, que nós escrevíamos com giz nesse quadro. Os professores escreviam com giz. Algumas salas de aula até hoje tem esse tipo de quadro, mas já foi evoluído, por exemplo, para essa sala aí, ó, que tem um quadro branco, que não usa mais o giz. Vocês estão percebendo como está mudando a sala de aula? E aqui eu coloquei uma foto da nossa escola, que é um quadro até diferente, um quadro de vidro, tá vendo? Bem legal. Então, vocês perceberam como que as salas de aula foram evoluindo até chegar ao que é hoje? Então, pessoal, agora chegou a hora das atividades. Pega seu caderno, seu lápis e vamos anotar aí, ó, Colégio Emaús, disciplina de História e a data. Número 1. Por que os padres jesuítas utilizavam também a língua geral para ensinar as crianças indígenas? Não precisa copiar a pergunta, anota a numeração, número 1, e faz a resposta. Número 2. Qual era o objetivo dos jesuítas ao ensinar os indígenas? Número 3. Observe a história em quadrinhos a seguir. Então, nós temos aqui uma história em quadrinhos, eu vou ler com vocês. Uma garotinha falando: Bisa, como era a escola onde você estudou quando tinha minha idade? E a Bisa responde: você nem imagina como era diferente da sua escola. A mesa da minha professora ficava em cima de um tablado de madeira, mais alta em relação às nossas carteiras, como nós vimos lá. Vocês não ficavam perto da professora? De jeito nenhum, não tinha conversa. Os professores estavam ali para falar e nós para ouvir. Ai, devia ser muito chato assim. Vocês ficavam de castigo? Eu e meus colegas morríamos de medo, não abríamos a boca. Por que esse medo? Se algum aluno ficasse rindo ou falando com outro, já era motivo para palmatória. Palmatória? O que é isso? Era uma peça parecida com uma colher de pau, mas na ponta era achatada e tinha furos. Ela era usada para bater na palma da mão dos alunos. Puxa, ainda bem que os tempos mudaram. E aí tá a imagem dela imaginando a sala de aula atual. Agora vocês vão responder aí, ó. A história em quadrinhos faz referência à palmatória, um instrumento utilizado no passado para castigar os alunos. Número 4. Como os alunos reagiam diante da possibilidade de sofrer, aqui tá um S, mas é um D, tá bom? De sofrer um castigo físico. O que vocês acham aí? Número 5. Você acha que esse tipo de castigo pode ser eficiente na educação da criança? Por quê? Respondam aí. Agora vocês vão fazer a número 6. Primeira coisa que vocês vão fazer é pesquisar como eram os uniformes escolares antigamente. Depois, você e sua família vão elaborar com as coisas que vocês têm aí em casa um uniforme parecido com aquele de antigamente. Uma roupinha aí parecida, uma camisa que você viu uma foto lá na internet que se parece com um uniforme antigo. E na sua casa tem um parecido, você vai colocar aí, vai montar um uniforme antigo, vai tirar uma foto. Depois que você tirou a foto com o uniforme antigo, vocês vão tirar uma foto com o uniforme da escola, né? O uniforme atual. E vocês vão comparar as duas fotos. Depois vocês vão enviá-las para a escola. Combinado? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.